Bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre histórias de usuário. As histórias de usuário, elas estão dentro da engenharia de requisitos, que por sua vez está dentro da engenharia de software. Engenharia de software. E elas servem para melhorar a comunicação entre o usuário e o desenvolvedor. Bom, as histórias de usuário, elas vão definir requisitos de uma forma mais elaborada. Por exemplo, dentro de requisitos, nós temos requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Requisitos funcionais são requisitos que têm a ver com funcionalidades do sistema, de uma forma clara, né? Como o nome já diz. Um exemplo: ver dados em uma tela de login é uma funcionalidade do sistema, uma funcionalidade palpável, que você consegue ver aquilo funcionando, certo? Então vamos dizer que um requisito funcional é o que você consegue ver, identificar que aquilo acontece. E nós temos o requisito não funcional, que é um requisito que ele faz parte de, digamos, restrições. Enquanto os requisitos funcionais são o que o sistema deve fazer, os requisitos funcionais eles vão ser como o sistema deve fazer, basicamente. Então, por exemplo, no caso aqui, o exemplo foi ver dados em uma tela de login. Tá, ele quer ver os dados, mas esses dados eles têm que estar disponíveis todos os dias e 24 horas por dia, ou seja, o dia inteiro, todos os dias, famoso 24/7. Então, o requisito é a funcionalidade de ver os dados na tela de login, e esses dados eles têm que estar disponíveis sempre, certo? Ok, tá. Então eu tenho esses requisitos brutos, e aí nós chegamos na pergunta: como eu vou transformar esses requisitos brutos em histórias de usuário? Bom, de uma forma simples, nós usamos cartões e personas. Os cartões é simples de entender, são os cards que vão conter as histórias, e as personas são os stakeholders, certo? São os stakeholders. Stakeholders, para você que não sabe, são partes interessadas, ou seja, é quem tem interesse naquele sistema, naquele aplicativo que você está fazendo. Por exemplo, nós vamos ter aqui 3 tipos de stakeholder. Nós temos um stakeholder usuário, um stakeholder dev, que é o desenvolvedor, e um outro stakeholder qualquer. Pensando nesses requisitos, nós temos que esses usuários têm as suas histórias. Tá, mas como eu monto uma história de usuário? Bom, no requisito bruto, nós temos aqui ver dados em uma tela de login. Beleza. Tá, mas isso aqui é muito superficial, certo?
Se algum outro desenvolvedor fosse olhar para isso, poderia que ele não entendesse. Então você vai colocar aqui como um usuário, ou seja, eu estou utilizando uma persona. Quero ver meus dados em uma tela de perfil. Para quê? Para que assim eu possa ver se meus dados estão corretos. Ou seja, ele já foi mais específico um pouco. Claro, isso aqui é a maneira geral de se fazer. Você pode especificar mais, mas de uma forma geral é assim que se monta uma história de usuário. Ou seja, você vai começar com como, aí o tipo de stakeholder, por exemplo, se for um desenvolvedor, como desenvolvedor eu quero. Aí no caso o desenvolvedor vai pensar nos requisitos não funcionais. Se nesse caso aqui o usuário ele quer ver os dados dele em uma tela de perfil, então como desenvolvedor eu quero que esses dados estejam disponíveis 24 horas por 7 e que eles retornem para o usuário com uma certa velocidade. Ok, esse é o nossa funcionalidade desejada. E para que eu quero isso? Para que o usuário se sinta mais confiante. Pode ser. Então perceba que, de uma maneira geral, para montar a história, você começa com a palavra-chave como, tipo de usuário, aí quero, a palavra-chave, a funcionalidade que se deseja ter, para que, é a palavra-chave, e após isso o motivo, por que eu quero essa funcionalidade, certo? Então, de uma maneira geral, histórias de usuários funcionam assim. Recapitulando, a história do usuário faz parte da engenharia de requisitos. Ela veio para melhorar a comunicação de usuário para desenvolvedor. E ela tem o objetivo de melhorar a identificação dos requisitos para cada tipo de usuário ou stakeholder, parte interessada. Então, esse é o quadro final, resumo de como se monta uma história de usuário. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se quiserem ver outro conteúdo aqui no canal, deixa nos comentários. Deixa o like, compartilha se gostar do conteúdo, se quiser ajudar. Até mais. Valeu.